Vamos direto ao ponto: o que você fez ontem à noite não foi apenas um encontro, foi algo mais, algo que deixou uma marca, uma sensação que você não consegue se livrar, porque, embora tente se convencer de que foi um momento, de que não significou nada, no fundo da sua mente há algo que diz o contrário. E não é por moralidade, não é porque a sociedade diz que você deveria se sentir de uma certa maneira, é porque sua própria psicologia está brincando com você. O cérebro humano não foi feito para o desapego. Você pode tentar racionalizar, pode tentar fingir que não há emoções envolvidas. Aqui está a realidade brutal: cada vez que você tem intimidade com alguém, há uma conexão que vai além do físico. Talvez agora mesmo você não perceba, talvez se sinta indiferente, certo de que é daqueles que conseguem separar o prazer do sentimento. Mas o que acontece quando, dias depois, o cheiro dele ainda está na sua pele, quando a voz dele ressoar na sua cabeça, quando sem perceber você o compara com tudo o que faz? Chamamos de sem compromisso, mas o cérebro vê de forma diferente. Porque aqui vem a parte que ninguém te conta: você não é imune à química do seu próprio corpo. A dopamina, a ocitocina, a serotonina, aqueles pequenos demónios invisíveis que se ativam no momento em que toca alguém, são o veneno e a cura, a armadilha na qual todos caímos. Você já se perguntou por que algumas pessoas ficam presas a relacionamentos que as destroem? Porque, depois de certos encontros, você se sente vazio em vez de satisfeito. Porque, às vezes, em vez de sentir prazer, você acaba sentindo um vazio. Aqui está a resposta: cada vez que você se entrega fisicamente a alguém, não compartilha apenas seu corpo, você compartilha sua energia, e essa energia não desaparece quando a noite termina. Ela fica com você, às vezes como uma lembrança prazerosa, outras vezes como um fantasma que sussurra na escuridão. A ciência já provou: o cérebro vincula o sexo com o apego, com a confiança, com a sensação de segurança. Mas, se esse vínculo se quebra repetidamente, se você se acostuma a se conectar e desconectar sem processar isso, o que você acha que acontece? O que acontece é que você se fragmenta. O que acontece é que cada encontro que você acredita ser inofensivo deixa uma pequena marca, talvez imperceptível no começo, mas com o tempo essas marcas se acumulam. E um dia você acorda e não sabe porque se sente vazio, não sabe porque, depois de tanto prazer, há apenas mais insatisfação. Não sabe porque continua buscando algo que nunca encontra. A verdade é que a intimidade é mais do que carne e osso, é mais do que pele contra pele, é uma troca, uma fusão do que você é com o que o outro é. E se você não entender isso, se não respeitar, acabará se perdendo na ideia de que pode brincar com o fogo sem se queimar. Mas deixa eu te dizer algo: sempre há um preço, e esse preço não é imediato, você não o vê chegando. Ele se filtra na sua mente aos poucos, talvez em forma de desconfiança, talvez em forma de vazio, talvez nessa estranha sensação de que algo está faltando, de que algo dentro de você está desmoronando. Então, me diga, quanto de você deixou nas mãos dos outros sem perceber? Quanto da sua essência se diluiu em noites que prometiam muito, mas deixaram pouco? Quantas vezes você confundiu desejo com significado, atração com... Pense nisso antes de dizer que a intimidade não deixa marcas, porque eu te garanto, ela deixa. E quanto mais você ignorá-la, maior será a sombra que ela deixa em você. Mas claro, isso não é o que te contaram. Te fizeram acreditar que o sexo é só isso: um ato, uma ação, algo físico, sem maiores consequências, que você pode fazer e desfazer sem que nada mude em você, que pode se entregar para quem for, quando for, sem que algo no fundo da sua psique se altere. E embora a ideia pareça libertadora, também é uma mentira bem disfarçada, porque aqui está a verdade brutal: o sexo nunca é só físico, nunca foi. É uma ponte, um acesso direto aos cantos mais primitivos e vulneráveis da mente humana. Sabe o que é perigoso nisso? Que, uma vez que você cruza essa ponte, não pode voltar atrás sem deixar algo para trás. Pense nisso: cada encontro íntimo é mais do que uma experiência passageira, é uma espécie de contrato silencioso. Não importa o quanto você racionalize, não importa quantas vezes repita na sua cabeça que é só por diversão, seu subconsciente não entende de acordos verbais. Seu subconsciente não negocia, não separa o físico do emocional, não faz distinções entre prazer e apego. O único que sabe é que compartilhou um momento de vulnerabilidade máxima com alguém, e cada vez que faz isso, essa pessoa fica com você, mesmo que seja de formas que você não pode ver. Talvez seja por isso que, com algumas pessoas, você sente uma conexão imediata após a intimidade. Talvez seja por isso que, com outras, você sente repulsa ou vazio. Não é aleatório.
É sua psique interpretando o que você não quis admitir, que a troca de energia é real, que o que você toca, o que você sente, o que você absorve da outra pessoa, se incrusta em você de formas que nem sequer entende. E isso é o que ninguém quer te dizer. Ninguém te explica que, cada vez que compartilha seu corpo, você compartilha sua essência. Ninguém te avisa que, se fizer isso sem consciência, sem intenção, você pode ir se perdendo aos poucos. E o pior é que você não vai perceber até que seja tarde demais. Deixa eu te fazer uma pergunta: já esteve com alguém e, depois disso, sentiu que algo dentro de você mudou? Talvez um vazio que antes não estava ali, talvez uma tristeza silenciosa, talvez uma sensação de desapego, como se tivesse deixado um fragmento de você em um lugar onde nunca poderá recuperá-lo. Isso não é coincidência. Porque, embora o prazer seja momentâneo, as cicatrizes são permanentes. Não físicas, mas emocionais, psicológicas. Você não pode vê-las, mas elas estão lá, se acumulando com cada conexão efêmera, com cada noite que você tenta convencer que não tem importância. E um dia, quando olhar para trás, vai perceber que deu tanto de si para tantos que já não sabe quem você é sem eles. Aqui vem o realmente aterrorizante: a maneira como você experimenta a intimidade hoje define como você verá os relacionamentos pelo resto da sua vida. Cada experiência deixa uma marca na forma como ama, na forma como confia, na forma como se entrega. E, se continuar se entregando sem entender o peso do que faz, sem reconhecer as consequências invisíveis, você vai se tornar insensível, vai se tornar incapaz de sentir o que um dia sentiu. Talvez isso já tenha acontecido com você, talvez você já tenha sentido esse entorpecimento emocional. Talvez já tenha se encontrado em situações onde deveria ter sentido algo, mas não sentiu nada. Onde alguém te olhou com afeto e, em vez de responder, você sentiu apenas indiferença. Onde o contato físico já não se sente como uma conexão, mas como uma transação. E aqui está a parte difícil: quanto mais você normaliza essa desconexão, mais difícil será voltar atrás. Porque o desapego não se ativa da noite para o dia, ele se instala lentamente, como um veneno, que se acumula em doses tão pequenas que você nem percebe que está matando algo dentro de você, até que um dia o único que resta é um vazio que ninguém pode preencher. Pense nisso: quantas vezes já tentou tapar esse vazio com mais do mesmo? Quantas vezes acreditou que a resposta estava em mais encontros, mais experiências, mais distrações? Mas o curioso sobre o vazio é que nunca se preenche de fora para dentro. E o curioso sobre a intimidade é que, quanto mais você a busca, maior fica o buraco. Mas claro, é mais fácil ignorar, é mais fácil se convencer de que está tudo bem, de que você tem tudo sob controle, de que é imune, que nada disso se aplica a você. Mas me diga algo: se tudo isso fosse mentira, porque você continua buscando algo mais? Porque, afinal, ainda há um desejo silencioso lá no fundo de você. O ser humano não foi feito para o desapego, não fomos feitos para trocar corpos sem trocar almas. E, embora o mundo moderno diga o contrário, embora a cultura repita que você pode ter tudo sem pagar um preço, a realidade é outra: sempre há um custo, e se você não vê agora, vai ver depois, na forma como se relaciona, na forma como confia, na forma como ama, ou na forma como, aos poucos, deixa de fazer isso. Então, me diga, quantas vezes mais você vai ignorar? Quanto mais você vai sacrificar antes de perceber que o verdadeiro problema não é o que você faz, mas o que isso está fazendo com você? A pergunta que você deveria se fazer não é quantas vezes mais você vai ignorar, mas sim até que ponto está disposto a continuar pagando um preço que nem sequer calculou. Porque aqui está a chave: nada disso é gratuito, tudo deixa uma conta, mesmo que você não veja agora. E o pior é que, quanto mais demora para perceber, mais caro fica. Porque, pense nisso: se a intimidade realmente fosse algo insignificante, se realmente fosse apenas um jogo sem consequências, por que é tão difícil deixar certas pessoas? Porque há encontros que te marcam para sempre. Porque algumas pessoas deixam uma marca tão profunda que, mesmo quando você quer, não consegue esquecê-las. Não é coincidência, não é apenas uma fantasia da mente. É porque a intimidade cria laços invisíveis, laços que não se cortam com o tempo, a distância ou o esquecimento. Laços que, se não forem bem gerenciados, acabam se tornando correntes. Você não pode escolher com quem se une nesse nível. Seu cérebro faz isso por você, seu subconsciente, suas emoções, seu corpo. Todos conspiram para criar uma conexão que vai além do que você acredita controlar. Por isso, às vezes, você acaba se apegando a pessoas que não são boas para você. Por isso continua pensando em alguém que já não está mais.
Por isso, mesmo que jure que não significou nada, algo dentro de você continua retornando aquela sensação. E quanto mais você ignora, mais isso vai te controlar. Porque a mente humana é um campo de batalha. Cada experiência é um tiro. Cada relação deixa cicatrizes. Cada noite que você tentou tratar como algo simples se torna um arquivo armazenado nas partes mais profundas da sua memória. E não importa o quanto você tente fingir que não está lá, nos momentos de silêncio, nos dias de solidão, nas noites em que nada te distrai, você sente. Sente o peso de todas essas conexões inacabadas, de todos esses encontros que, embora você tenha tentado tratar como algo sem importância, deixaram uma marca. Sente a fragmentação de uma parte de você que foi dada sem perceber. E aqui entra a maior armadilha de todas, porque o problema não é só o que você deu, mas o que você perdeu no processo. Cada vez que compartilha seu corpo sem intenção, sem consciência, sem verdadeira conexão, algo dentro de você se acostuma com a superficialidade. E quando isso acontece, quando você normaliza o desapego, quando treina seu cérebro para ver a intimidade como um simples ato sem valor, você começa a perder a capacidade de sentir algo real. E esse é o verdadeiro perigo, não que doa, não que te afete, mas que um dia deixe de fazer. Que um dia olhe nos olhos de alguém e não sinta nada. Que um dia o contato físico já não signifique nada para você. Que um dia se encontre rodeado de pessoas com opções, com possibilidades, mas completamente vazio por dentro. Porque quando você normaliza o desapego, você se torna imune ao amor, não por escolha, mas por hábito. E quanto mais se acostuma com isso, mais difícil será voltar atrás. Então eu te pergunto, até que ponto você está disposto a continuar ignorando isso? Quanto mais você vai continuar jogando esse jogo onde a única peça que realmente importa é você mesmo? Pense sobre isso antes de seguir em frente, antes que seja tarde demais, antes que um dia olhe para trás e perceba que perdeu tudo e nem sabe quando isso aconteceu. Se você chegou até aqui, quero que faça algo. Deixe um comentário com a frase: o verdadeiro preço da intimidade não se vê, se sente. Quero saber quantos de vocês realmente entenderam isso, quantos sentiram essa verdade na própria pele. E se isso ressoou com você, se inscreva, não porque eu diga, mas porque aqui falamos sobre coisas que ninguém tem coragem de dizer. E acredite, isso é apenas o começo. Nos vemos no próximo vídeo.